Ela vinha todos os dias aqui. No dia em que sumiu, parecia ainda mais triste do que de costume. O depoimento de seu Antônio, zelador do cemitério municipal de Santa Cruz do Vale, município de 27 mil habitantes no interior de São Paulo, foi a última confirmação de que Dona Iracema Oliveira, 58 anos, esteve naquele local em 17 de março de 2012. O homem de 71 anos, que trabalhava no cemitério havia mais de 3 décadas, conhecia bem a rotina da mulher. Todos os dias, por volta das 16 horas, Iracema chegava com um pequeno ramalhete de margaridas brancas, as favoritas de sua filha, Luísa. Luísa Oliveira havia falecido 5 anos antes, aos 23 anos, vítima de um acidente na rodovia que corta a cidade. Voltava da faculdade de enfermagem na cidade vizinha quando um caminhão invadiu a pista contrária. O velório reuniu quase toda a comunidade. A jovem era conhecida por seu trabalho voluntário na paróquia local e pelo sorriso fácil que distribuía no posto de saúde onde estagiava. Para Iracema, viúva há mais de uma década, a filha era tudo. Após a morte de Luísa, sua rotina tornou-se um ritual. Acordava cedo, cuidava da pequena loja de armarinhos que mantinha na Rua das Flores, fechava às 15h30 e caminhava os 20 minutos que separavam o comércio do cemitério. Nunca faltou um dia sequer, mesmo quando as chuvas de verão transformavam as ruas de paralelepípedos em córregos barrentos. O cemitério de Santa Cruz do Vale, como tantos outros em cidades interioranas, misturava jazigos suntuosos de famílias tradicionais com sepulturas simples. Nas tardes de março, o sol ainda forte pintava sombras alongadas entre as cruzes e os ciprestes que marcavam o perímetro do lugar. O cheiro característico de terra úmida, cera de vela e flores em decomposição, pairava no ar, mais intenso após as chuvas da tarde. Naquele 17 de março, uma tarde de sábado, seu Antônio relatou que Iracema chegou no horário habitual. Ele varria as folhas caídas próximo ao portão principal quando a cumprimentou. Ela respondeu com a cabeça, como sempre fazia. Notei que estava com os olhos mais vermelhos. Talvez tivesse chorado mais naquele dia. Era aniversário de nascimento da Luísa, se não me engano. A câmera de segurança precária, instalada apenas no portão principal, após uma série de pequenos furtos de ornamentos de bronze, registrou a entrada de Iracema às 16h07. Vestia uma saia escura na altura dos joelhos, uma blusa de mangas 3/4 em tom claro e carregava sua habitual bolsa de couro marrom. No braço esquerdo, as margaridas envoltas em papel simples. O túmulo de Luísa ficava no setor C, a aproximadamente 150 metros da entrada. Não havia câmeras naquela área. Seu Antônio afirmou que, como de costume, continuou seus afazeres e não prestou mais atenção em Dona Iracema. O cemitério fechava às 18h no verão, e às 17h30 ele começou a percorrer os corredores avisando os poucos visitantes sobre o horário. Quando passei pelo túmulo da menina Luísa, vi as flores frescas colocadas no vaso, mas Dona Iracema não estava lá. Pensei que já tinha ido embora, como às vezes acontecia quando ela não queria conversar com ninguém. Às 18h05, após verificar que não havia mais ninguém, seu Antônio fechou os portões. A câmera registrou a saída de 4 pessoas entre 17h15 e 17h58. Nenhuma delas era Iracema. Aquela foi a última vez que alguém viu Iracema Oliveira. O alarme foi dado na manhã seguinte por Marta Ribeiro, sobrinha de Iracema. Preocupada por não conseguir contato com a tia, que não atendia o telefone fixo nem o celular antigo, que raramente usava, Marta foi até a casa onde Iracema morava sozinha. Encontrou tudo em ordem, a cama arrumada como se ninguém tivesse dormido nela. Minha tia nunca, em 15 anos desde que conheci sua rotina, deixou de retornar para casa. Mesmo nos aniversários de nascimento e morte da Luísa, dias em que ficava mais tempo no cemitério, sempre voltava antes das 19 horas, declarou Marta à polícia. O boletim de ocorrência foi registrado na pequena delegacia de Santa Cruz do Vale às 10h37 do domingo. O delegado Hélio Mendonça, que assumiu o caso, organizou a primeira busca ainda naquela tarde. 20 policiais militares, bombeiros e voluntários vasculharam cada metro quadrado do cemitério. Verificamos todas as capelas, depósitos, banheiros. Olhamos atrás de cada túmulo, cada arbusto, relatou o cabo Silveira,
que liderou a equipe de busca. Chegamos a verificar sepulturas recentes e espaços que poderiam ter sido violados, mas não encontramos nenhum sinal. As buscas se estenderam para além dos muros do cemitério, as matas próximas, o córrego que passava a 300 metros dali, casas abandonadas na região. Nada. Nem um fio de cabelo, nem um pedaço de tecido, nem pegadas significativas. Iracema havia simplesmente desaparecido. A análise das imagens da única câmera de segurança comprovou que ela não saiu pelo portão principal. Os muros do cemitério, com cerca de 2,5 metros de altura e encimados por cacos de vidro, tornavam improvável a hipótese de que Iracema os tivesse escalado voluntariamente. Aos 58 anos, embora fosse uma mulher ativa, não tinha a agilidade necessária para tal façanha sem deixar vestígios ou se machucar. Consideramos todas as hipóteses, explicou o delegado Mendonça em entrevista coletiva uma semana após o desaparecimento. Desde um possível sequestro até a possibilidade de que Dona Iracema tenha decidido abandonar a cidade. No entanto, não encontramos indícios que suportem nenhuma dessas teorias de forma conclusiva. A cidade, que raramente enfrentava crimes além de pequenos furtos e brigas ocasionais, viu-se tomada por um clima de apreensão. Grupos de oração se formaram na igreja matriz. Cartazes com a foto de Iracema foram espalhados não apenas em Santa Cruz do Vale, mas também nas cidades vizinhas. A história chegou a ganhar uma pequena nota em jornais estaduais. Maria do Carmo, que mantinha uma floricultura próxima ao cemitério e fornecia as margaridas para Iracema, compartilhou um detalhe que intrigou os investigadores. Na sexta, antes de sumir, ela comprou flores como sempre, mas disse algo estranho. Comentou que tinha a impressão de que alguém observava ela no cemitério. Nos últimos dias, notou pequenas mudanças na disposição dos objetos que deixava no túmulo da filha. Um terço que ficava à direita aparecia à esquerda, um porta-retrato levemente virado. Pensei que fosse apenas impressão dela, talvez o vento ou o zelador arrumando as coisas. O caso permaneceu ativo por 6 meses. Depois foi reclassificado como em andamento, sem novas evidências. A família de Iracema, composta basicamente por sua sobrinha Marta e 2 primos distantes, continuou pressionando as autoridades, mas com o passar do tempo, as buscas tornaram-se cada vez mais espaçadas, até cessarem completamente. A loja de armarinhos fechou suas portas. A casa foi mantida intacta por Marta, que se recusava a aceitar que a tia não voltaria. A cadeira vazia de Iracema nas missas de domingo tornou-se um lembrete silencioso de sua ausência. E assim se passaram 5 anos. O caso Iracema Oliveira tornou-se um daqueles mistérios locais que as pessoas mencionam em voz baixa, uma história para assustar adolescentes que pensam em pular os muros do cemitério durante a noite. Santa Cruz do Vale seguiu sua rotina pacata, e lentamente a imagem de Iracema foi esmaecendo na memória coletiva da cidade. 12 de maio de 2017, quase 5 anos e 2 meses após o desaparecimento de Iracema Oliveira. Era uma sexta-feira comum, quando Clara Mendes, 34 anos, professora da escola municipal, levou seus alunos do 4º ano para um projeto sobre memória e história local no cemitério de Santa Cruz do Vale. A visita, previamente agendada com a administração municipal, tinha o objetivo de ensinar às crianças sobre as famílias tradicionais da cidade e a importância de preservar a memória dos antepassados. Estávamos estudando os ciclos da vida e eu queria desmistificar o cemitério como um lugar assustador, explicou Clara posteriormente. Queria mostrar que é um espaço de memória, de história. Durante a visita guiada por seu Antônio, que ainda trabalhava como zelador apesar dos seus 76 anos, uma das crianças, Miguel Alves, de 9 anos, afastou-se momentaneamente do grupo. Atraído por uma borboleta azul, acabou parando diante de um túmulo simples, mas bem cuidado. "Professor, tem flores fresquinhas aqui!" gritou o menino, chamando a atenção de todos. Clara aproximou-se e viu um arranjo de margaridas brancas, visivelmente recém-colocadas, sobre o túmulo de mármore modesto. A lápide indicava Luísa Oliveira, 1989-2007, amada filha, seu sorriso viverá para sempre. Foi como um choque elétrico, descreveu Clara. Imediatamente reconheci o nome. Minha mãe havia me contado sobre o caso Iracema.
Aquelas flores não deveriam estar ali. Ninguém da família visitava mais o túmulo desde o desaparecimento da mãe. Seu Antônio, visivelmente perturbado, confirmou que não havia notado as flores antes. Faço a limpeza geral nas segundas e quintas. Ontem à tarde, esse túmulo estava sem flores frescas, tenho certeza absoluta. O mais intrigante, as margaridas estavam dispostas exatamente da mesma forma que Iracema costumava arranjar. 3 flores à direita, 4 à esquerda e uma ao centro, ligeiramente mais alta que as demais. Clara fotografou o arranjo e, após levar as crianças de volta à escola, procurou a delegacia. O delegado Hélio Mendonça, prestes a se aposentar, recebeu as fotos com ceticismo inicial. Provavelmente algum visitante colocou flores no túmulo errado, sugeriu. Mas Clara insistiu na peculiaridade do arranjo e o delegado concordou em verificar as imagens das novas câmeras de segurança instaladas no cemitério em 2015, como parte de um projeto de modernização municipal. As gravações mostraram algo perturbador. Entre 4h37 e 4h52 da madrugada, as câmeras do setor C apresentavam um gap, uma falha na gravação. Quando a imagem voltou, as flores já estavam no túmulo, sem que ninguém tivesse sido registrado entrando ou saindo daquela área. Poderia ser uma coincidência, uma falha técnica, explicou o técnico que analisou as filmagens. Mas é estranho que a falha tenha ocorrido especificamente naquela área e naquele momento. Na semana seguinte, a mesma coisa aconteceu, e na outra. Sempre às sextas-feiras, sempre de madrugada, sempre com uma falha nas câmeras precisamente no setor onde ficava o túmulo de Luísa. As flores eram sempre margaridas brancas, sempre no mesmo arranjo característico. O caso Iracema Oliveira, adormecido por anos, explodiu novamente no imaginário da pequena cidade. O jornal local, a Gazeta de Santa Cruz, estampou na primeira página: flores misteriosas reacendem caso de desaparecimento. Equipes de telejornais das cidades maiores vieram fazer reportagens. A polícia instalou câmeras adicionais escondidas em ângulos diferentes. Agentes fizeram plantão no cemitério. Nada. As flores continuavam aparecendo e as câmeras continuavam falhando precisamente nos momentos críticos. Marta Ribeiro, sobrinha de Iracema, agora com 42 anos, voltou a pressionar as autoridades. Alguém sabe o que aconteceu com minha tia. Essas flores são uma mensagem, um pedido de perdão, talvez, ou uma confissão silenciosa. Em julho de 2017, 3 meses após a primeira descoberta das flores misteriosas, um novo elemento surgiu. O vigia noturno recém-contratado para o cemitério, Josias Pereira, 41 anos, relatou ter visto uma sombra movendo-se entre os túmulos por volta das 3h30 da manhã. Ao se aproximar para verificar, não encontrou ninguém, mas sentiu um forte perfume de flores no ar. Não era um cheiro comum de cemitério, insistiu Josias. Era como se alguém tivesse acabado de passar com um buquê de flores frescas. As flores misteriosas e as falhas nas câmeras de segurança tornaram-se um padrão que persistiu por meses, desafiando explicações racionais e reacendendo teorias sobre o desaparecimento de Iracema. A pergunta que ninguém conseguia responder era: quem colocava aquelas flores e por quê? Novembro de 2017. Santa Cruz do Vale preparava-se para o dia de finados. O cemitério, como de costume nessa época do ano, recebia uma limpeza especial. Lápides eram lavadas, mato cortado, flores velhas removidas para dar lugar às novas que chegariam com os visitantes. Enquanto limpava a diária próxima ao túmulo de Luísa Oliveira, um dos funcionários temporários contratados para auxiliar na preparação para o feriado encontrou algo peculiar. Uma pequena caixa de metal, do tipo usado para guardar balas ou botões, estava parcialmente enterrada próxima à base da lápide, do lado oposto ao que ficava visível para os visitantes. A caixa, enferrujada e com sinais evidentes de ter estado ali por muito tempo, continha um pedaço de papel dobrado, protegido por um saco plástico. No papel, escrito à mão com uma caligrafia trêmula, havia apenas uma frase: perdão. O galpão abandonado da antiga serraria, B. Tárcio, o funcionário, entregou a descoberta ao administrador do cemitério, que imediatamente contatou a polícia. O delegado Roberto Alves,
que substituíra Hélio Mendonça após sua aposentadoria, reconheceu a gravidade daquela pista. A antiga serraria ficava a aproximadamente 4 quilômetros do centro da cidade e estava abandonada desde 2005, quando a empresa faliu. Uma equipe policial dirigiu-se ao local na mesma tarde. O galpão principal, uma construção ampla de madeira e metal, estava parcialmente desmoronado após anos de abandono e exposição às intempéries. Coberto de vegetação que crescia sem controle, o local parecia improvável de guardar qualquer segredo por tanto tempo. Demoramos quase 3 horas para verificar completamente o galpão principal, relatou o sargento Cardoso, que liderou a operação. Estávamos prestes a declarar o local limpo, quando um dos cães farejadores começou a latir insistentemente, próximo a uma área no fundo do terreno. O que os policiais encontraram ali mudaria para sempre a história de Santa Cruz do Vale. Um pequeno depósito anexo ao galpão principal, com acesso disfarçado por arbustos e entulho, continha evidências claras de ocupação. Havia uma cadeira, uma mesa improvisada, garrafas de água, embalagens de alimentos não perecíveis. Rasta o mais importante, um diário. O diário pertencia a Benedito Marques, conhecido como Dito, um homem recluso de 72 anos que vivia na periferia da cidade. Nas páginas amareladas, Benedito confessava em detalhes fragmentados o que acontecera com Iracema Oliveira. Benedito havia trabalhado como coveiro no cemitério municipal de 1992 a 2008. Reservado e solitário, era conhecido por fazer seu trabalho com discrição e por raramente socializar com os demais funcionários ou visitantes. Em 2008, aposentou-se por problemas de saúde, mas continuava frequentando o cemitério regularmente. Segundo os relatos em seu diário, Benedito havia desenvolvido uma obsessão silenciosa por Iracema ao longo dos anos, observando-a diariamente em suas visitas ao túmulo da filha. Ela era a única que entendia verdadeiramente a dor, escreveu em uma das páginas. A única que respeitava os mortos como eu. De acordo com a confissão escrita, no dia 17 de março de 2012, Benedito abordou Iracema no cemitério. Queria apenas conversar, dizer que admirava sua devoção, mas seu comportamento estranho assustou a mulher. Quando ela tentou se afastar, ele segurou seu braço. Na luta que se seguiu, Iracema bateu a cabeça contra a quina de um túmulo próximo. Não queria machucá-la, escreveu Benedito. Foi um acidente. Quando vi o sangue, entrei em pânico. Em vez de buscar ajuda, Benedito, conhecedor de cada centímetro daquele cemitério, carregou o corpo inconsciente de Iracema através de uma passagem quase esquecida que levava a um antigo sistema de drenagem. Usando um carrinho de mão que mantinha escondido para suas próprias visitas, transportou Iracema até a serraria abandonada, onde mantinha um esconderijo que usava ocasionalmente quando queria ficar sozinho. As páginas seguintes do diário descreviam como Iracema nunca recuperou a consciência e faleceu horas depois. Dominado pelo medo e pela culpa, Benedito enterrou seu corpo nos fundos da propriedade abandonada. Não merecia sepultura anônima, escreveu. Nela, que tanto cuidou do descanso da filha, merecia mais. O remorso o consumiu nos anos seguintes. Em 2017, já sofrendo de um câncer terminal, Benedito decidiu que não poderia morrer levando aquele segredo. Começou então seu ritual de penitência. Todas as sextas-feiras, colocava flores no túmulo de Luísa, exatamente como Iracema fazia. É o mínimo que posso fazer, dizia uma das últimas entradas do diário. Continuar o que ela começou, enquanto junto coragem para confessar. A manipulação das câmeras era possível graças ao conhecimento que Benedito tinha dos sistemas do cemitério. Um sobrinho que trabalhava com segurança eletrônica havia lhe explicado como causar interferências temporárias, usando um dispositivo caseiro. Nas últimas páginas, mencionava que havia decidido deixar pistas que eventualmente levariam à verdade. Os restos mortais de Iracema Oliveira foram encontrados exatamente onde o diário indicava. A identificação foi confirmada por exames de DNA comparados com amostras fornecidas por sua sobrinha Marta. Junto ao corpo estava a bolsa de couro marrom que carregava no dia de seu desaparecimento, contendo seus pertences pessoais, incluindo um medalhão com a foto de Luísa. Benedito Marques foi encontrado em sua casa, já em estado terminal de saúde. Confirmou verbalmente sua confissão escrita
e faleceu 2 semanas depois, sob custódia hospitalar. Em 20 de dezembro de 2017, quase 6 anos após seu desaparecimento, Iracema Oliveira finalmente recebeu um funeral digno, por decisão unânime da família e com aprovação das autoridades municipais, foi sepultada ao lado da filha Luísa. A cidade de Santa Cruz do Vale nunca mais foi a mesma. O caso deixou marcas profundas na comunidade, especialmente nos mais velhos que conheciam Iracema e sua devoção à filha falecida. O cemitério, antes apenas um lugar de passagem obrigatória nos dias de finados, tornou-se um símbolo de como segredos, por mais bem guardados que estejam, encontram maneiras de vir à tona. O túmulo conjunto de mãe e filha tornou-se local de visita frequente. E, curiosamente, mesmo após a resolução do caso e a morte de Benedito Marques, moradores ocasionalmente relatam ver arranjos de margaridas brancas frescas dispostas de maneira muito específica, 3 à direita, 4 à esquerda e 1 ao centro, ligeiramente mais alta que as demais. Como disse Marta Ribeiro na missa de 1 ano de sepultamento da tia, algumas devoções são tão profundas que nem mesmo a morte consegue interromper.